Amém, igreja? Benção. Muito bom. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Eu não estou vendo daqui o Elad e Ju, mas se quiserem dar uma palavra com a igreja, sinta-se à vontade. Ok? Eles eram líderes aqui há muitos anos atrás, né? Então, é bom a gente recebê-los. Gálatas capítulo 6. Encontraram? Vamos lá, que não vai estar projetado hoje. O tema que eu vou dar a esse texto aqui, para a nossa reflexão, é a prática do bem. A prática do bem. Gálatas capítulo 6. Esperar todos encontrarem. Encontraram sim ou não? Não está projetado aqui. Então vamos ler aí na sua Bíblia. Encontraram, amém? Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Entendida a palavra? Então vamos embora. Embora para a meditação, né, irmãos? A Bíblia, para a gente relembrar, ela é composta de livros históricos, livros proféticos, livros de sabedoria, né, e também as cartas doutrinárias, que é interessante que, a grosso modo, eu acho que é o texto que a gente menos lê. A gente lê muito as histórias, os textos, os livros do Antigo Testamento, os livros proféticos, até os evangelhos. Claro que a história de Jesus é muito importante, mas tudo que Jesus fez, preparando os seus discípulos, os apóstolos, foram enviar os apóstolos para fundar as igrejas. E logo que ela foi fundada, está aqui as cartas doutrinárias, todo o ensino doutrinário está a partir de Romanos, né, nessas doutrinas que a gente tem para a igreja do Senhor. Então, Gálatas é uma dessas cidades, ou uma dessas igrejas no Novo Testamento, né? E nós estamos aqui nessa carta do apóstolo Paulo, aquele que escreveu a maioria das cartas no Novo Testamento. E é interessante porque nessa carta, lá no capítulo 1, a mensagem do apóstolo Paulo é uma mensagem de exortação e de preocupação com a igreja, que havia se convertido a Cristo, mas estava, como ele chama lá no capítulo 1, se voltando a outro evangelho, que não é outro. O povo estava voltando, né? Acontecia questões de judaizantes, né? Onde as pessoas vinham trazendo as culturas judaicas, que é muito comum também no Brasil, né? Tem gente fazendo campanha com a Arca da Aliança, as roupas judaicas, achando que a gente precisa virar judeu para ser cristão, e não basta Cristo, né? Não basta o Senhor ter morrido e ressuscitado por mim. Então, assim, em Gálatas também acontecia isso, e outras questões doutrinárias complicadas, e o apóstolo Paulo já começa no capítulo 1 dizendo: olha, me surpreendo que vocês tão rapidamente já estão abandonando o evangelho. Então,
Mas hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 6. Estou com esse tema, esse texto há muito tempo meditando e gostaria de conversar sobre ele. Mas seria interessante até a gente passar por toda a carta, né? Então, ele finaliza a sua carta com essa mensagem, mesmo depois de ter feito algumas correções para a igreja, né? E nós aqui que já cremos em Cristo, o que é que nós precisamos aprender sempre e nos manter? É na linha da palavra, aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Então, ele finaliza a sua carta à igreja, deixando essa mensagem que nós vamos meditar hoje, que eu estou dando o tema aqui de a prática do bem.